Seu nome? Bom, o nome todo é complicado, é Fernando Horácio Pereira Barbosa Lima. Esse Horácio vem do meu avô, que era de São Paulo, ele tinha um cartório em São Paulo, pai da minha mãe. O Pereira é da minha mãe também, e o Barbosa Lima é do meu pai, que é Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho. Fale um pouco mais sobre o seu pai. É uma pessoa muito especial, uma pessoa muito interessante. Ele é presidente da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, é da academia, é jornalista até hoje. Ele escreve há 70 e poucos anos no Jornal do Brasil, todos os domingos sai o artigo dele, que são republicados em vários outros jornais. E foi anticandidato à presidência da República junto com Ulisses Guimarães, naquela campanha do tempo da ditadura. Quer dizer, é um grande lutador, quer dizer, eu diria isso, é um grande lutador, mas com uma grande humildade também, uma pessoa que tem um sentimento muito forte do mundo e da vida. O nome da sua mãe? É Maria José Barbosa Lima, Maria José Pereira Barbosa Lima, mas ela também é outra pessoa muito interessante. A dona Ruth, quando teve o ano passado lá na China, o negócio da Unesco que teve lá, aquela grande reunião da Unesco, eles fizeram a relação das 100 mulheres do século. A única brasileira que entrou foi minha mãe, porque a minha mãe, no tempo que meu pai foi governador de Pernambuco, e ela foi para lá, paulista, vivendo no Rio de Janeiro, ela teve um contato com aquela miséria cruel do Nordeste e ela ficou muito chocada com aquilo. Então ela começou a criar parques infantis, que são mais ou menos esses CIEPs que o Brizola depois construiu aqui, mas ela inclusive se antecipou nisso. E ela começou a perceber que uma criança mal alimentada tinha os neurônios prejudicados, o intelecto dessa criança era prejudicado. E chamou o Dr. Nelson Chaves, que é um grande cientista e era o secretário de saúde do meu pai, para observar essas crianças. E ele foi com ela. E descobriram que realmente, se uma criança é mal alimentada até os 7 anos, os neurônios dessas crianças são prejudicados pro resto da vida. Fez um livro, esse livro foi aceito pelas Nações Unidas, hoje é universal esse conhecimento das crianças, e ele atribuiu todo esse conhecimento que ele teve, todo o início desse estudo, à minha mãe. Daí ela ter sido escolhida uma das 100 mulheres do século. Quero saber local e data do seu nascimento. Olha, eu nasci no Leme, fica no fim da praia de Copacabana, né? Uma rua atrás da praia, um bairro que era extremamente simpático, um bairro muito bonito. Eu nasci no dia 8 de novembro de 33. Irmãos, tem? Tenho. Eu perdi um irmão numa morte, o mais velho, numa morte assim meio idiota, e tenho mais 2 irmãos, tenho o Carlos Eduardo e a Lúcia, que é a caçula, né? Fale um pouco sobre a sua infância no Leme. Bom, a minha infância foi muito alegre, porque era uma infância de praia, de colégio, né? Minha mãe foi sempre muito ligada na gente. Meu pai, nesse tempo, trabalhava no Jornal do Brasil, era o diretor do Jornal do Brasil, e ele voltava sempre de madrugada, porque naquela época as pessoas voltavam, depois que o diretor voltava, depois que rodava o jornal. E os matutinos rodavam à noite mesmo, não é como hoje, que roda às 6 horas da tarde. E a minha infância sempre foi muito alegre, porque eu sempre gostei muito. Eu fui uma criança levada, né? Eu quebrei a cabeça 5 vezes. Né? Quer dizer, então eu fui Seus estudos? Bom, eu estudei em vários colégios, mas eu estudei aqui no Rio de Janeiro, estudei no Colégio da Urca, depois estudei no Santo Inácio, dos Jesuítas, depois fui para Pernambuco, estudei em colégios lá em Pernambuco, quando meu pai foi governador de Pernambuco, voltei, e aí tentei fazer o científico, mas vi que não tinha nada a ver com aquilo, com química e física, aí eu passei para o clássico, terminei o clássico. Depois que eu terminei o clássico, eu já estava começando a trabalhar, então eu não estava muito interessado em nenhum tipo de ser advogado. Minha mãe queria que eu fosse ser advogado, ou então padre, imagine. Eu aí fiz um exame com o psicanalista, o Mirei Lopes, que estava montando o instituto dele aqui no Brasil, e ele achou que eu daria para 3 coisas: pintor, ou escritor, ou arquiteto. Na verdade, se a gente somar essas 3 coisas, hoje em dia é o que eu faço, é televisão, quer dizer, porque eu não só escrevo programas de televisão, como também eu dirijo, e como também eu crio, faço estudo de cenário, iluminação, quer dizer, toda essa parte da televisão eu faço. Quero saber o seu primeiro emprego, e se você se lembra quanto ganhou. Não, o primeiro emprego eu comecei não ganhando nada, eu comecei como estagiário na Estanda Propaganda, que era dirigida pelo Cícero Leon Roth, era a agência brasileira, a maior agência brasileira na época de publicidade. E eu trabalhei como desenhista. Na verdade, eu tive a chance de trabalhar com os maiores desenhistas de publicidade do Brasil naquela época. Trabalhava no estúdio, era um estúdio com muitos diretores de arte. Eu era um lavador de pincel, né? Mas com isso eu fui aprendendo, fui montando layout, fui começando a descobrir o que é fazer uma letra,
o equilíbrio das formas em publicidade. Daí, quando eu comecei a produzir, o Cícero passou a me pagar. Aí me pagava um salário mínimo. Depois eu passei, aí eu digo, não, Cícero, agora eu não queria ganhar mais nada, agora eu queria trabalhar, fazer um estágio na redação. Daí fui para a redação da Standard, aí passei a não ganhar mais nada. Quando eu comecei, os meus textos começaram a ser publicados, os anunciantes começaram a aprovar meus textos, ele passou a me pagar novamente um salário mínimo. Depois aí eu fui trabalhar em São Paulo, eu fui trabalhar num jornal chamado O Tempo, que hoje não existe mais em São Paulo, que era dirigido pelo Saqueta, que era talvez o último trotskista do Brasil, uma pessoa muito interessante, muito inteligente, um grande jornalista, que os jornalistas mais antigos de São Paulo todos devem conhecer muito bem. Era um jornal, exatamente por ser um jornal romântico, ele não era um jornal que entrava dentro do mesmo ritmo dos anunciantes, das grandes empresas. Por isso ele durou pouco tempo, mas foi talvez o jornal mais bonito que eu vi feito aqui no Brasil. Era um jornal tipo europeu, com as notícias curtas, uma paginação limpa, um jornal muito bonito, O Tempo. Quero que você fale agora sobre televisão. Quando televisão começou na sua vida? Eu comecei a trabalhar em televisão da maneira mais estranha. Eu comecei como diretor, porque todo mundo começa geralmente como cameraman, como operador de áudio e tudo. Eu já comecei como diretor, porque eu tinha visto um programa da Cruzeiro do Sul, na casa dos meus pais. Eu estava, nesse tempo ainda, inclusive, era solteiro, tinha 23 anos, era muito jovem, 22 para 23 anos. E vi um programa da Cruzeiro do Sul que era, na verdade, uma grande orquestra tocando bolero o tempo todo, um atrás do outro. Eu digo, o que isso tem que ver com uma companhia de aviação, que era o patrocinador, que era a Cruzeiro do Sul, nacional, uma companhia que voa dentro do Brasil. Eu aí fiz um pequeno projeto, uma pastinha, fui a secretária do diretor da Cruzeiro do Sul, a dona Guiomar, falei com ela, olha, dona Guiomar, o brigadeiro Franklin Rocha, ele vai perder no máximo 3 a 4 minutos lendo esse projeto. Me arranja para falar com ele. E ela realmente arranjou, ela foi com a minha cara, gostou de mim e tal, do meu jeito assim, tramo de chegar lá na sala dela. Eu levei para o brigadeiro leu e disse assim, olha, a sua ideia está aprovada, a nossa verba toda de televisão é sua. Aí eu fui com aquela pastinha embaixo do braço para a TV Rio e para dizer o seguinte, olha, eu sou o dono do programa e vou mudar o programa. A televisão naquele tempo era ao vivo, era uma televisão que você fazia num estúdio muito pequeno, 4 por 5 metros no máximo. Acontecia, era preto e branco, acontecia tudo ao vivo, eram 2 câmeras, geralmente uma quebrava no meio do programa, a gente conseguia fazer com uma câmera só o programa. O apresentador era o César Ladeira, que tinha uma grande voz, e a ideia do programa era muito simples, cada programa mostrava um estado do Brasil, através de um escritor, por exemplo, a Bahia, através do Jorge Amado, através da música de Dorival Caymmi, naquele tempo a música era do Caymmi, através das lendas baianas, que eu mesmo desenhava os slides, depois aquilo ia passando no ar, enquanto o Ladeira ia narrando a história da lenda. Pegava atores baianos aqui no Rio de Janeiro, pegava baianos famosos também para dar entrevistas, pedacinhos de filmes que quando eu conseguia descobrir um pedaço sobre a região que eu estava falando e mostrava. O programa fez um grande sucesso, ele passou na TV Rio, depois a Cruzeiro do Sul passou na TV Record em São Paulo. Naquele tempo não tinha um videotape, então a gente passava aqui e repetia exatamente o mesmo programa, todo mundo pegava o avião, íamos para São Paulo, naquele tempo era o Convair, a gente pegava o Convair, que era um avião que volta e meia caía, um avião desse, né? E a gente ia fazer na TV Record, que era ao lado do aeroporto, inclusive, a TV Record ficava juntinho do aeroporto de São Paulo. Ficou muito tempo na TV Rio? Não, na TV Rio aí eu fiz um programa que foi um grande sucesso da televisão brasileira, chamado Preto no Branco. Esse programa, ele se diferenciava de todos os programas, porque primeiro, o entrevistador ficava fora de cena. Era um cenário com fundo de céu, como tem, por exemplo, o Jô Soares que faz hoje, né? O chão era de riscas de linha de fuga, tinha um banquinho, que o entrevistado ficava ali. E a gente então, o locutor era o Sargentelli, com uma voz fortíssima, né? Então ele dizia, pergunta de fulano de tal. Então nós fazíamos perguntas atrevidas, não perguntas sobre a vida pessoal de ninguém, mas sobre a vida pública, né? Por exemplo, o Tenório Cavalcante, que era um deputado do Rio, que andava com aquela lourdinha, aquela coisa toda, a capa preta, aquela barba. E a primeira pergunta para ele era assim, Tenório, você vive para matar ou mata para viver? E assim por diante. Esse programa foi feito aqui no Rio, depois do mesmo caso do Cruzeiro, o nosso patrocinador, que era a Eucatex na época, que era hoje do Maluf, né? Levou o programa para São Paulo, passamos o programa na Record, chamado... Aí tivemos que mudar o título, porque tinha um programa de rádio lá chamado Preto no Branco. Então mudamos o nome para Pingos nos Is. E esse programa saiu do ar depois de 1 ano e meio, 2 anos em São Paulo, com uma entrevista com a deputada Conceição Santa Maria, que fez ataques violentíssimos aos mesquitas do estado de São Paulo, assim, do mais baixo calão possível,
De tal forma que a Associação Comercial de São Paulo foi ao nosso anunciante, ao Eucatex, pedindo para tirar aquele programa do ar, porque não poderia se atacar empresários como os Mesquitas, que não éramos nós, era a Conceição, que era completamente uma alucinada, né? Muito inteligente, mas completamente alucinada. Me fale da TV Excelsior. A TV Excelsior, eu acho que foi uma das televisões mais importantes do Brasil, que pouca gente se lembra hoje, né? A televisão Excelsior, ela foi líder absoluta de audiência. As grandes novelas começaram realmente na Excelsior, que era o Edson Leite e o Albert Sade, que dirigiam em São Paulo. Aqui no Rio tinha o Miguel Gustavo, um grande compositor. Aí na Excelsior eu fui ser o diretor de jornalismo na Excelsior. E na Excelsior eu criei o Jornal de Vanguarda. O que era o Jornal de Vanguarda? Até aquele tempo o jornal de televisão era um locutor sentado numa cadeira com uma mesa na frente, aqui o nome do patrocinador, atrás uma cortina. E ele lia as notícias vinham no papel e ele lia aquelas notícias. Quer dizer, na verdade era um rádio televisionado, era como se fosse um estúdio de rádio com uma câmera dentro. Algumas fotografias que se mostrava, tudo isso, mas o jornal era um jornal pobre, era um jornal de rádio mesmo. E eu transformei isso, eu levei o jornalista para fazer o jornal. Então foi o grande rompimento que o Jornal de Vanguarda fez na história do jornalismo da televisão brasileira, foi exatamente isso. Então, por exemplo, o Jornal de Vanguarda tinha o Newton Carlos, tinha o Borjalo, tinha o Apio, que fazia grandes caricaturas, o Vilas Boas Correias. Quer dizer, eram o Sérgio Porto, Stanislaus Ponte Preta, que era fantástico, o Milô Fernandes participou do Jornal de Vanguarda, o José Legói na parte de cinema, e tudo feito ao vivo. Era um jornal de forte emoção, porque ele era feito ao vivo, era um jornal que as notícias eram contadas ali na hora por pessoas muito interessantes. Está entrando no ar o seu Jornal de Vanguarda. O jornal para quem sabe compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. Um show de notícias. Nossas câmeras. Linha Brasileira de Informação. Poucas e boas, com os bonecos falantes de Borjalo e as 700 vozes do Celinho Gogó de Prata. Frase do presidente da Câmara Federal, Adalto Lúcio Cardoso, aos jornalistas em Brasília. Lavo as mãos, mas não lavo a minha consciência. E ele ganhou todos os prêmios. Ele, inclusive, uma vez ele concorreu na Eurovisão em São Paulo, na Europa, e ficou finalista com o jornal da BBC e acabou ganhando o prêmio de melhor telejornal do mundo. Quer dizer, na verdade, hoje o Jornal de Vanguarda, pensando bem, pelos prêmios todos que ele recebeu, ele talvez tenha sido o programa de televisão mais premiado da televisão brasileira. Não teve outro programa assim que teve tantos prêmios quanto ele. Depois, você já foi logo para a TV Globo ou esteve também na TV Tupi? Não, quando eu saí de Excelsior porque chegou a Revolução, a ditadura de 64, e os militares exigiram a saída, os militares, principalmente aqui do Rio de Janeiro, exigiram a saída de dois grandes jornalistas que nós tínhamos, que era o Darwin Brandão e o Newton Carlos. Então, nessa época, a equipe toda se reuniu e resolvemos sair da TV Excelsior. E aí o João Calmon nos convidou para fazer o jornal na TV Tupi do Rio de Janeiro, na Rede Tupi. Então nós fizemos o jornal na Tupi durante mais ou menos uns 8 meses, 9 meses, foi muito bem, foi uma fase muito boa na Tupi. Eu criei um outro programa lá também chamado Os 10 Mais, que era um programa tinha um mais bonito, mais inteligente, era um programa desse tipo, que tinha até o Chacrinha participava desse programa. Depois disso nós fomos para a Globo, foi quando o Walter assumiu a Globo. A minha empresa, que chamava-se Squire,
ela tinha vendido a grade para o Dr. Roberto Marinho, a grade de programação da Globo. Foi um trabalho feito por uma equipe, fui eu, o Borjalo, o Reinaldo Jardim, quem tinha feito a rádio JB, que criado o novo estilo da rádio JB. Tinha o Moacir Masson, que entendia muito de filme, e o Perrigor, que naquele tempo era o homem do Ibope. Era um homem que realmente era um gênio, o Perrigor. Então nós nos reunimos, estudamos e fizemos uma grade e vendemos naquela época, eu me lembro até por $40 mil para o Dr. Roberto. E essa grade foi para o Walter Clark, ele implantou praticamente uma boa parte dessa grade. E pediu para que o Jornal de Vanguarda me chamou para que o Jornal de Vanguarda fosse para a Globo. Foi até num almoço que nós tivemos no restaurante Nino. Engraçado, foi exatamente desse restaurante Nino também que mais tarde eu e o Roberto Dávila e o Walter Salles queríamos intervir. Esse restaurante até ficou marcado por isso. Mas aí eu fui para a Globo, fizemos o jornal na Globo durante mais ou menos quase um ano. Depois nós saímos da Globo, nós queríamos mais liberdade de ação. E aí a Excelsior tinha se transformado, já não eram mesmo, os militares já tinham saído da Excelsior. Nós voltamos para a Excelsior, ficamos mais um ano na Excelsior. Passamos rapidamente pela TV Continental, com o Jornal de Vanguarda, a equipe toda unida, sempre todo mundo junto, né? Depois fomos para a TV Rio e o jornal acabou, patrocinado pelo Banco do Estado de São Paulo, acabou com o AI-5. Quando veio o AI-5, nós resolvemos tirar o Jornal de Vanguarda do ar, porque nós sabíamos que a cada dia a censura ia fazer com que a gente construísse um jornal pior. E não valia a pena um jornal tão premiado, um jornal que era um campeão, na verdade, a gente vê cada dia ele ser mais pobre, mais triste, menos verdadeiro. Então a equipe toda foi uma votação total da equipe, um trabalho assim de... Não houve uma decisão de cima para baixo, não, foi todo mundo junto, assim, vamos tirar o jornal do ar. Porque até surgiu até uma frase na imprensa naquela época, assim, cavalo de raça a gente mata com um tiro na cabeça. E vamos tirar do ar. Não vamos ficar nessa humilhação da censura. E realmente saímos do ar. Eu voltei para a propaganda naquela época, para a minha empresa, que era a Esquire, transformei em propaganda. Ela foi muito bem, virou uma das 10 maiores agências de publicidade do Brasil. Foi uma agência com muito sucesso, com grandes clientes maravilhosos. E eu fiquei muito tempo assim, até quando voltou a se falar novamente na palavra abertura. Eu aí, como a televisão sempre foi a minha vida, sempre eu fui um apaixonado pela televisão, eu não tive... Fui a Brasília, conversei com o ministro Petrônio Portela, que era o ministro da Justiça do Figueiredo, e perguntei, ministro, essa abertura que vocês estão falando é para valer? É uma coisa que realmente a ditadura pretende fazer, quer dizer, abrir o país, fazer com que os exilados voltem, fazer com que haja uma anistia geral? E o Petrônio falou assim, não, Fernando, isso é para valer. Ele disse, então eu quero fazer um programa de televisão. O senhor banca esse programa, o senhor me ajuda nesse programa toda vez que um militar vier em cima de mim? Ele disse, deixa comigo. E aí eu voltei e montei a abertura, que foi com uma equipe fabulosa, que era o João Saldanha, tinha o Glauber Rocha, tinha o Calado, o Antônio Calado, tinha o Vilas Boas Correias, o Newton Carlos, quer dizer, jornalistas de primeira linha, o Ziraldo, jornalistas, todos eles de primeira linha, fazendo um trabalho muito bonito. Evidentemente, ele está armado neste programa. Ele sempre carrega a sua arma e a sua Bíblia. E para ele, São Mateus teria dito, vamos almoçá-los antes que nos jantem. Por isso, acima de tudo, considera a sua guerra contra o comunismo uma guerra santa, sem tréguas. É um John Wayne da Garoa de São Paulo, do Minhocão e da Boca do Lixo. A abertura foi pela Rede Tupi, passava pela Rede Tupi. E era domingo, às 10 horas da noite, fez um grande sucesso também, foi um programa que marcou muito, também ganhou muitos prêmios. Esse negócio de ganhar prêmio também em televisão é meio relativo, né? Às vezes a gente ganha porque as pessoas gostam da gente, às vezes a gente ganha porque está fazendo um bom trabalho. Do Abertura eu fiz com o Roberto, aí já pela Bandeirantes, eu fiz com o Roberto o Canal Livre. O seu Abertura era um programa de quadros, como se fosse uma grande revista, o Canal Livre era um programa de profundidade, de entrevista. Levávamos uns 3 ou 4 ou 5 entrevistados, como é hoje o Roda Viva. A gente levava alguns entrevistados que entrevistavam uma grande personalidade. E levamos gente que era proibida até então aparecer na televisão. Por exemplo, o Alceu Moroso Lima, que nunca ninguém deixava ele aparecer, o Chico Buarque, o Oscar Niemeyer. Quer dizer, levamos pessoas assim, de alta significação que realmente fazem parte da história desse país, mas que a televisão estava fechada para eles. E o Canal Livre? Ficou quanto tempo no ar? Ficou uns 2 anos no ar, mais ou menos.
Na Bandeirantes. Pela TV Bandeirantes. TV Bandeirantes. Você continuava a fazer televisão no Rio de Janeiro e em São Paulo? Eu fazia nos dois lugares, né? Eu vivia muito na Ponte Aérea, né? Eu fui diretor da Bandeirantes 2 vezes. Você criou praticamente a Ponte Aérea? Isso aí foi... Não, nós não criamos a Ponte Aérea, nós fizemos o lançamento da Ponte Aérea. A Ponte Aérea começou inicialmente pela Cruzeiro do Sul, que era um cliente meu, e pela Varig, que queriam concorrer com a Real. A Real naquele tempo estava com os Eletras e querendo concorrer, e a Cruzeiro tinha os Convair, e a Varig também acho que era Convair na época. E foi aí que eu comecei foi quando eu conheci o Boni, porque o Boni nesse tempo trabalhava em São Paulo, o Boni trabalhava na Lintas e fazia toda a parte de publicidade da Varig. E eu fazia parte da Cruzeiro. Então nós nos juntamos e juntos praticamente lançamos a Ponte Aérea, que foi um sucesso. A Ponte Aérea até hoje é um grande sucesso, né? E eu usei muito a Ponte Aérea. Fale um pouco a respeito do programa em poucas palavras. Não, em poucas palavras, era um programa que a gente botava, vamos dizer, 8 entrevistados dentro do estúdio e perguntava para ele, por favor, responda isso em poucas palavras, para poder entrevistar todos. Que mais tarde, um pouco dentro desse sentido, eu criei na TV Educativa o Sem Censura, que era um pouco isso, né? O em poucas palavras foi na TV Rio. A TV Educativa eu dirigi também por 3 vezes. Quer dizer, eu dirigi algumas emissoras de televisão, dirigi o Jornalismo de Celso, dirigi a TV Educativa 3 vezes, dirigi a Bandeirantes 2 vezes, formatei algumas televisões, a pedido dos donos das televisões, e recusei também alguns convites, dirigi a Manchete também, e recusei alguns convites de dirigir algumas emissoras. Fale então sobre o Cara a Cara. O Cara a Cara foi um programa que eu fiz com a Marília Gabriela em São Paulo, e era interessante porque o jornalismo da Bandeirantes naquele tempo, hoje na Bandeirantes o prédio foi reformado, tudo isso, mas naquela época nós tínhamos um estúdio grande, mas que era todo ocupado por jornalismo, porque eu estava fazendo naquela época 8 horas de jornalismo por dia na Bandeirantes. Então nós tínhamos o Jornal da Bandeirantes, que é um jornal sempre muito conceituado, nós tínhamos de manhã um jornal chamado Bandeira 2, que era apresentado pelo Ney Gonçalves Dias, às 7 horas da manhã. Nós tínhamos a Silvia Popovic, que fazia um programa também de debates, que era muito interessante esse programa da Silvia, porque tinha uma câmera na rua e o povo juntava, ficava vendo para um telão o programa e participava. Porque eu acho muito importante essa participação do povo, esse lado interativo da televisão. E não tinha espaço para a Gabriela, para o programa da Gabriela. Eu digo, Gabi, vamos fazer no meio do estúdio. A gente bota uma pequena mesa, escurece o estúdio inteiro, porque está cheio de cenários. E vamos trabalhar com 2 câmeras bem afastadas. Porque quando você fecha o zoom da câmera, você praticamente, isso todo fotógrafo conhece bem isso, você achata a imagem também. Então com isso, parecia até que o entrevistado estava no colo da Gabi, né? Eu só pegava a cara de um e a cara do outro. Eu sempre gostei de trabalhar muito com luz. Eu acho que luz, quer dizer, mais do que luz, eu gosto de trabalhar com as pessoas. E depois a luz. Eu acho que com luz e pessoas você faz qualquer programa. Quanto tempo existiu o Cara a Cara? Não, o Cara a Cara, sob a minha direção, quer dizer, da Bandeirante, depois eu saí da Bandeirante, o Cara a Cara continuou ainda. De todos esses programas que foram citados, gostaria que você salientasse aquele que mais lhe deu prazer. Não, vários programas me deram prazer. Por exemplo, Conexão Internacional foi um programa que me deu muito prazer, porque nós fizemos 65 viagens para o mundo inteiro. Então você sentar numa sala, conversar com Fellini, ou conversar com Mitterrand, ou conversar com o Marcelo Mastroianni, isso é extremamente gratificante, né? São pessoas muito inteligentes, pessoas muito interessantes. Quer dizer, então nós pegamos pessoas do Fidel Castro, pegamos pessoas da mais alta qualidade nesse programa. Um outro programa, que o Abertura, foi fantástico. A participação do Glauber, então, era muito interessante, porque era muito dinâmica. O Preto do Branco foi um outro programa. Eu não diria a você que eu tenho um programa preferido. Eu acho que em cada fase aconteceu um programa. E todos eles correram, de certa forma, muito bem. Quer dizer, eu acho que cada um teve seu papel, vamos dizer assim. Eu acho que o Canal Livre, com o Roberto Dávila, foi um programa muito bom, um programa muito interessante, porque mostrou exatamente esse lado do Brasil que que os brasileiros não conheciam. Eu acho que o Conexão já mostrou diferente, mostrou lá de fora para dentro. Quer dizer, você via um González na Espanha. Então você começou a conhecer pessoas que os brasileiros também não tinham muita ideia lá fora. E falando coisas ligadas ao Brasil também. Coisas que não só contando a história um pouco deles ou do país deles, mas também falando sobre o que eles achavam do Brasil. Gostaria que você falasse então sobre o Xingu. O Xingu foi uma forma de
pagar alguns pecados antigos meus, porque quando nós começamos a Intervídeo, eu, o Roberto Dávila e o Walter Salles, eram os 3 sócios, iniciamos logo com um programa chamado Os Brasileiros. Esses brasileiros é apresentado pelo Roberto da Mata e mostrava o nosso povo. Nós fizemos uma série de 10 programas. Bom, tinha um problema, o da Mata explicava como é que era o povo brasileiro. Ele não deixava o povo se explicar, ele achava que ele entendia mais do povo do que o próprio povo. Isso ficou uma coisa sempre ficou meio atravessado na minha garganta. O Xingu, quando eu tive a ideia de fazer um programa sobre o índio brasileiro, eu almoçando com o Washington Novaes, que é um grande jornalista, uma pessoa muito interessante, eu digo, eu estava pensando em fazer um programa que mostrasse o índio brasileiro da seguinte forma: um mostrasse a religião, um programa mostrasse a religião, outro mostrasse as crianças, outro mostrasse como é que é o amor entre os índios, outro mostrasse a música, outro mostrasse os remédios que os índios usam em caso de doença, mas que eles mesmos mostrassem como é que eles eram, ao ponto da gente entregar uma câmera na mão do índio para ele filmar e mostrar como é que eles eram. O Washington ficou apaixonado pela ideia, disse, Fernando, eu gostaria muito de dirigir esse programa. Eu digo, então vamos fazer. Conseguimos 2 bons patrocinadores, fizemos o programa. Esse programa me deixou muito gratificado, porque ele foi comprado e passado quase todo mundo, no mundo inteiro. Foi um programa que teve um grande sucesso internacional. De tal forma que eu acho muito difícil alguém mexer hoje naquele território dos índios, porque o Xingu hoje é uma marca internacional. E nós mostramos para os brasileiros uma outra civilização, porque o índio é completamente diferente da gente, ele é muito mais inteligente, ele tem uma civilização, eu diria, superior. Por exemplo, o índio não bate na mulher dele. Se ele tem algum problema com a mulher, ele vai ao pajé, explica o problema, o pajé reúne todos os homens da tribo e fala sobre aquele problema. E cada um põe a sua carapuça, né? Mas não há essa ligação de cara a cara. Um índio jamais bate numa criança, é impossível um índio bater numa criança. Então essa outra civilização, que eram os índios, o índio, por exemplo, se ele quisesse, ele poderia comprar meu nome. Para ele é complicado, Fernando. Mas ele comprou do nosso câmera, que era Lula, que era um nome bom. Então, de manhã, eles acordavam já dizendo Lula, 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 e acabaram comprando o nome. Mas quando o índio compra o seu nome, você não pode mais usá-lo, porque você vendeu o nome. Então, você tem que inventar um outro nome para você. Isso é muito interessante. Então, o Lula acabou tendo outro nome, foi batizado com outro nome. E essa civilização, então, do índio, a música deles é incrível. A paixão que tem as crianças, foi até uma série muito bonita chamada Os Imperadores do Paraíso, porque realmente uma criança criada no campo, no meio do rio, da floresta, é outra criança, não é essa criança nossa de apartamento, de videogame, de computador. Detalhe um pouco mais, quantas horas, quanto tempo, quantos dias ou meses vocês demoraram para realizar Xingu? Não, o Xingu foi uma direção... O Xingu foi uma direção do Washington Novaes. E ele ficou no Xingu 3 meses para produzir todos esses filmes, todos esses programas. Nós levamos uma câmera, um equipamento de videotape. E fui eu que negociei com os caciques para poder fazer, porque esse programa é interessante. Foi o primeiro programa brasileiro em que os índios participaram como... Eles receberam. Todas as vendas, até internacionais que nós fizemos, os índios tinham uma participação nisso. Eles eram nossos sócios da Intervídeo. Isso foi muito interessante, porque todo mundo explora o índio, vai lá, faz e ninguém dá nada para o índio. Não, nós não, fizemos com que os índios fossem nossos sócios. E era muito, muito bom isso, as conversas. Eu me lembro que a primeira vez que eu só consegui fechar o contrato com os índios, eu tinha já ido 6 vezes a Brasília, tendo uma reunião com eles na FUNAI, né, para acertar a ida ao Xingu e fazer o programa. E os caciques olhavam com muita desconfiança para a gente. Aí uma hora eu disse assim, olha, vocês estão vendo que eu já tenho cabelo branco, né? O meu pai, naquela época meu pai estava com uns 90 anos, meu pai está com 90 anos, é presidente dos jornalistas lá no Brasil, aqui no Brasil. Você acha que eu vou fazer alguma coisa com vocês que pudesse desmoralizar o nome do meu pai? Aí um dos caciques viu assim, vamos fazer o programa. Aquilo foi definitivo para eles, não havia, foi um argumento tão simples, mas aquilo é o argumento que entra dentro do coração do índio. Né? Por favor, detalhe mais o seu trabalho na TV Educativa. Eu dirigi a TV Educativa 3 vezes, aliás, com muito prazer, porque eu sempre gostei muito de trabalhar na TVE, tenho grandes amigos lá, gosto muito daquela casa, é uma casa que realmente mexeu com a minha emoção. Mas a terceira vez foi a vez mais importante, porque dessa vez tinha acabado a ditadura, o Sarney estava assumindo e eu tinha sido convidado para ser diretor-geral da TV Educativa.
Eu então lancei, exatamente para mostrar que nós estávamos vivendo um novo tempo no Brasil, eu lancei o slogan A Nova Imagem da Liberdade. Criei 50 programas novos na TVE, levei todas as pessoas que tinham sido proibidas. Eu me lembro que eu peguei todos os programas no arquivo da TVE que tinham sido proibidos de ao ar e passei um mês inteiro, assim, os proibidos. E até o Petrônio Portela, que era do governo, tinha sido proibido, tinha sido censurado pela TVE. Foi uma fase assim, muito interessante. Criei programas, por exemplo, como Sem Censura, que é um programa que está no ar até hoje, é um programa que teve... A TVE chegou a estar no Rio de Janeiro em segundo lugar. E fiz muita coisa em conjunto com a TV Cultura em São Paulo. Por exemplo, tinha um paulista, jornalistas paulistas fantásticos que trabalharam comigo na TV Educativa, o Cláudio Abramo, o Mino Carta, pessoas realmente sensacionais, pessoas... Esse menino Kobruski, né, que está hoje na Globo, ele estava nesse tempo na Cultura, começou com a gente num programa que nós tínhamos criado chamado Os Editores, que eram assim, os melhores jornalistas do Brasil, participando do Jânio de Freitas, o Coni, que teve gente assim da primeiríssima linha, do primeiríssimo time dentro da TVE. Eu fazia um programa lá também, que cada ano mudava de nome, que era 1978, 1979, 1980. Mas era um programa também feito com uma grande liberdade. Como era o Sem Censura de tarde, esse era à noite. Né? Era um monte de gente participando e falando. Quer dizer, nós abrimos, na verdade, a televisão para um público muito maior, dentro da televisão e fora da televisão. Público que não via televisão, que não se interessava pela televisão, achava a televisão uma coisa vulgar, mas que essa nova imagem da liberdade deu uma nova conceituação à televisão brasileira. Quero que você também analise a história da televisão. Ela, quando começou aqui no Rio de Janeiro, que foi a fase mais importante, e ela até os dias de hoje. Eu gostaria de falar muito aqui, o que eu acho muito importante, é sobre a importância da televisão brasileira para o povo brasileiro. Hoje, nesse quase final de século, nós temos pelo menos 120 milhões de espectadores, de brasileiros assistindo televisão. Uma criança brasileira passa hoje de 5 a 6 horas por dia vendo televisão. Isso significa mais tempo do que na escola, do que junto dos pais, do que conversando com os amigos. Então a televisão tem uma importância fundamental para o nosso povo, até pelo que ela é. A televisão, para essas classes mais pobres, 75% do povo brasileiro é semi-analfabeto. Quem vê televisão é semi-analfabeto, é gente pobre, gente com cultura lá embaixo. Essas pessoas veem na televisão um semideus, porque a televisão está em todos os lugares. A televisão, ela visita os estádios, vê reis e rainhas, artistas famosos, ela está nas grandes guerras, ela caminha dentro do corpo da gente, do corpo humano, ela caminha nas naves espaciais. Quer dizer, a televisão para esse povo todo é algo fantástico, um semideus. Então tudo que a televisão diz para essa gente é absolutamente a voz da verdade, quer dizer, é verdade pura. E não há nenhum país no mundo, na história da humanidade, que tenha caminhado sem que a cultura caminhe ao lado da economia. A economia sozinha não leva nenhum país para frente. É preciso que esse país também caminhe culturalmente. E a televisão é a grande arma para isso. A televisão poderia melhorar o nível cultural do povo brasileiro de uma forma tão sensacional, tão importante, tão significativa, que eu, como homem de televisão, me sinto profundamente frustrado sobre esse aspecto da televisão brasileira. Eu acho que ela tem uma importância muito maior do que a gente está dando. Quer dizer, na verdade, a televisão está com uma importância comercial maior do que a importância cultural. Nós estamos preocupados em vender banco, uísque, automóveis e bobagens para o nosso povo, a maioria, inclusive, sem poder comprar isso. E mais ainda, eu acho que a televisão, por exemplo, quando veio a ditadura que criou a Embratel, matou a televisão regional, quer dizer, a televisão dos estados. A não ser no Rio Grande do Sul, que a gaúcha faz alguma coisa, mas no resto do Brasil se faz apenas um pequeno telejornal, uma coisinha pequenininha. Eles querem faturar, ganhar dinheiro. Eu acho que a televisão, 30% da televisão deveria ser uma televisão regional. E 30% da televisão deveria ser produção independente. Só com isso nós estaríamos mudando a cara da televisão brasileira. Estaríamos abrindo as portas da televisão para milhares de pessoas que estão aí estudando comunicação, se esforçando, teatro amadores, músicos, pessoas sensacionais que não são aproveitadas pela televisão. A televisão quase que não vê, não consegue enxergar essas pessoas. E não consegue enxergar o seu próprio povo. Eu só vou acreditar na nossa televisão no dia que ela, do outro lado dessa pequena tela luminosa, encontrar o rosto do povo brasileiro. Analise um pouco mais, por favor, esses fenômenos como Ratinho, Xuxa, etc.
Olha, analisar a televisão vulgar, para mim é terrível, porque eu acho que essa televisão ela só empobrece a imaginação, o nosso povo, né? Você mostrar exatamente para uma criança que não tem ainda a sua consciência bem formada, bem equilibrada, no meio de pais que estão sempre brigando, como a gente vê hoje, né, até nos jornais, e ainda liga a televisão, em vez de ver alguma coisa que possa acrescentar algo para essa criança, a gente vê bobagens, quer dizer, o tempo inteiro é um festival de bobagem. É um negócio do circo, né? Vamos fazer um grande circo. Quando na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns pontos dos Estados Unidos, algumas televisões dos Estados Unidos, não todas, mas principalmente na Europa, a televisão ela sempre diz assim, primeiro vamos educar, depois vamos informar e depois vamos divertir. Eu acho que a televisão ela tem uma importância tão grande para quem assiste que ela não pode, quer dizer, ela não pode deixar de lado esse seu aspecto. Quando se diz que a televisão brasileira é uma das melhores do mundo, então referimos-nos só à novela? Não, eu me refiro à televisão brasileira, sob o ponto de vista estética, de estética, ela é muito boa. As novelas, por exemplo, são muito bem feitas. Tecnicamente, porque quando veio a ditadura que botou a Embratel, que criou a Zona Franca de Manaus para montar mais aparelhos de televisão, que fez com que canalizou todas as verbas de publicidade para a televisão, as televisões cresceram e os jornais nessa época começaram a morrer. No Rio de Janeiro morreu o Correio da Manhã, morreu o Diário de Notícias, morreu a Revista do Cruzeiro, em Porto Alegre morreu o Correio do Povo. Quer dizer, nós vimos veículos de imprensa, como a revista Realidade, que foi uma revista sensacional, morrer. Tudo isso porque a televisão crescia, a televisão engordava. A ditadura, ela de uma certa forma, tecnicamente, ela equipou bem a televisão brasileira, mas do ponto de vista, vamos dizer, intelectual, foi um fracasso. Eu acho que a nossa televisão, sob o ponto de vista intelectual, ela está muito abaixo do que ela deve ser. Eu acho que a televisão ela poderia contribuir de uma forma muito mais eficiente. Você acha que isso é reversível? Eu acho que no momento em que você abrir a televisão para mais gente, né? A televisão não ficar fechada apenas entre Rio e São Paulo e cada vez com menos pessoas. Olha bem, você vê os meus cabelos brancos, né? Aqui falando na televisão. A maioria das pessoas que estão dirigindo televisão, que estão dirigindo programas, são gente da minha geração. É o Daniel Filho, o Boni, são pessoas que conhecem bem televisão, mas são todas pessoas da minha geração. A televisão não está permitida a entrada de gente nova na televisão. Acho que a pessoa mais jovem que entrou, assim, uma pessoa boa, mais jovem que entrou na televisão, foi o Guel Arraes, que também deve ter deve ter quase uns 50 anos, quer dizer, a televisão não está abrindo as suas portas. Quer dizer, você vê as novelas, quem que faz bem novelas? Você vê o Gilberto Braga, o Benedito Rui Barbosa, esse pessoal todo, é gente também tudo acima de 50, 60 anos, quer dizer, a televisão brasileira ela não está sendo oxigenada por essa juventude que está cheia de ideias, cheia de propostas e cheia de vontade de uma oportunidade para mostrar que pode fazer alguma coisa. Isso é problema da televisão ou do Brasil? É do Brasil no momento que a televisão é tão fechada assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, 70% da televisão americana é produção independente. Não é a CBS, a NBC que produz. 70% é produção de fora. Com isso, a televisão americana ela está sempre revelando novos talentos. Mudando de assunto, livros. Quero saber que livros você escreveu. Não, você sabe que várias editoras me chamam para escrever um livro sobre televisão brasileira, né? E eu sempre fujo disso porque, como eu já vivo na televisão, e como eu acho que a televisão é uma coisa tão mutante, quer dizer, cada dia ela é diferente, não só uma câmera de televisão ela muda tanto, como também a própria televisão muda tanto. Eu, na verdade, eu escrevi e desenhei um livro de criança, um livro contando uma história de uma cachorra que é a Júlia, que é uma labradora que eu tenho lá em Araras, na região de Petrópolis, que chama-se O Diário de Júlia. E quero escrever mais para a criança. Eu acho que a convivência com a criança através da literatura é muito interessante, porque a criança ela tem uma imaginação, além da imaginação, a criança é fantástica. Prêmios. Falamos muito rapidamente sobre eles. Detalhe mais. Não sei, eu ganhei tantos prêmios já, que eu não tenho a menor ideia já dos prêmios que eu ganhei. Mas vamos enumerar alguns. Bom, deixa eu me lembrar que eu ganhei do governo do Rio de Janeiro, eu ganhei o prêmio de melhor conjunto de trabalho na televisão brasileira. Eu ganhei dos críticos de arte de São Paulo várias vezes, com vários programas meus, vários prêmios. São tantos prêmios que eu ganhei, quer dizer, que eu tenho...
Aliás, eu não fico com nenhum deles, eu acabo dando sempre para alguém esses prêmios. Agora mesmo ganhei da Light um prêmio importante como sobre jornalismo, né, na televisão. Então, eu não quero ficar com o prêmio, eu acho que prêmio é uma coisa que eu gosto, tudo bem, eu vou lá, recebo o prêmio, eu agradeço muito as pessoas, mas isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte do meu ser. Quero saber agora, você que é uma pessoa que esteve pelo Brasil todo e que conhece o mundo todo, personalidades que mais marcaram você. Bom, eu vou te contar, a primeira personalidade é meu pai, que é uma pessoa fantástica. Meu pai e minha mãe são duas pessoas incríveis, eu tive uma grande sorte na minha vida de ter esses pais. Mas eu conheci muita gente muito especial. O Fellini, por exemplo, nós fizemos uma conexão, aliás, 2 conexões internacionais com o Fellini. Uma pessoa com ideias incríveis, uma cabeça incrível, né? Quer dizer, são tantas pessoas inteligentes que você vai conhecendo pelo mundo, pela vida, né? Mas eu acho que todas essas pessoas que lutaram pela liberdade, todas as pessoas que lutaram por um Brasil melhor, todas as pessoas que se sacrificaram por isso, são pessoas que merecem o meu respeito e a minha admiração. Amigos, cite alguns. Eu tenho muitos amigos, eu vou citar agora um que eu acabei de gravar uma entrevista com ele para a TV Cultura, que foi o Roberto Dávila, um grande amigo meu ex-sócio, mas continuamos grandes amigos, como o Clementino Fraga Neto, também que foi meu sócio na Esquaia, e também hoje é meu grande amigo. Paulo Henrique Cardoso, filho do presidente Fernando Henrique, que trabalhou comigo há muito tempo, é também um bom amigo que eu tenho. Eu tenho muitos amigos, quer dizer, e gosto de todos eles. Sou uma pessoa que tem um lado afetivo forte, apesar da televisão ser uma máquina dura, mas eu acho que todo mundo que trabalha em televisão também viraram meus amigos. Quer dizer, eu estou vendo aqui todo mundo que está aqui nesse estúdio aqui, a maioria são todos amigos. São pessoas que me conhecem, pessoas que idades diferentes, mas com quem a gente teve já sempre uma convivência feliz. Então, falemos de você, pessoa, e da sua convivência maior. Falemos de amor. O que é amor para você? Eu tenho um grande respeito pelas mulheres. Primeiro porque eu acho a mulher muito mais inteligente do que o homem. Porque a mulher coloca a emoção na frente do sucesso. O homem sempre pensa em sucesso, fazer sucesso. E a mulher pensa na felicidade. Então eu acho que as mulheres são sempre fantásticas. E as mulheres sempre me ensinaram muita coisa. Eu fui casado algumas vezes. Sou amigo de todas elas, quer dizer, gosto de todas elas. Pode dizer o nome delas? Bom, a primeira foi a Vera Safeira Alvim. O pai dela foi até prefeito do Rio de Janeiro, uma professora de línguas, ela estudou línguas, então é uma pessoa muito interessante. Depois eu me casei com a Maria José Colasso, que é de uma família que veio de Santa Catarina, da família do Hercílio Luja. Ela hoje está morando nos Estados Unidos, também é uma mulher muito inteligente. Depois eu me casei com a Anunciata Veiga de Almeida, que é dona de um centro universitário muito grande no Rio de Janeiro, são várias universidades, tem mais de 10 mil alunos aqui no Rio. Também uma pessoa muito especial. E hoje estou com a Rosane Braga, que é uma publicitária, uma moça que trabalha em publicidade. Eu nunca me casei com nenhum artista de televisão, com ninguém ligado muito à televisão. Eu sempre busquei pessoas, fui encontrar pessoas fora da televisão. Mas a minha vida tem sido muito feliz com todas elas. Eu com a Vera tive uma filha, a Maria Fernanda, que é muito minha amiga, e tenho 2 netinhos. Tem o Pedro, que está com 5 anos, e a Maria Paula, que está com 8 meses. E o Pedro é muito engraçado, porque o Pedro agora, com 5 anos, falou assim para a avó dele, a avó perguntou: o que você quer de Natal? Ele disse assim: olha, avó, eu quero um álbum de fotografias para guardar as fotografias dos meus filhos e dos meus netos. Quero saber seus principais momentos. Eu acho que são todos, mas para mim o principal momento é aquele que eu estou vivendo, né? Hoje, por exemplo, estou aqui nesse estúdio, no meio de vocês, estou me sentindo muito bem, estou me sentindo assim, protegido por vocês e estou feliz. É um grande momento. Suas realizações? Não, eu criei mais de 100 programas na televisão brasileira, tive uma agência de publicidade que foi uma das maiores do Brasil, quer dizer, fiz o livro da Júlia, mas nada disso assim são as coisas mais importantes da minha vida, né? Eu acho que o importante mesmo hoje é o Pedro, a Maria Paula, quer dizer, é o que vai caminhar para frente na minha vida, né? A minha continuidade, quer dizer, são pessoas com quem eu tenho um carinho muito grande e uma grande amizade.
Me fale sobre a sua espiritualidade. Não, eu fui criado em colégios, minha mãe, por ser muito católica, eu fui criado em colégios católicos. Eu vou responder um pouco aqui, como uma vez o meu pai respondeu numa entrevista quando perguntaram qual era a religião dele, né? Ele disse, eu não tenho exatamente uma religião, mas como a minha senhora é muito católica, eu tenho uma simpatia pela religião católica. Não, eu tenho uma ligação, eu acredito em Deus, mas não vou à missa, não, mas a minha ligação maior é com a religião católica. O que é Deus para você? Deus para mim é tudo, quer dizer, não só é a coisa mais importante do universo, porque quando a gente começa a olhar o universo e ver o que é exatamente o universo, agora mesmo foram descobertos milhões e milhões de novas estrelas, né? Eu acho que Deus é tudo isso, quer dizer, eu acho que Deus é algo que nos cerca e que nos dá o direito de levar uma vida boa, uma vida digna ou não. Sua filosofia de vida. Minha filosofia de vida básica é acreditar no meu país. Eu acho muito importante acreditar no Brasil. Eu acho que quando eu penso nesse país, com esses milhões e milhões de brasileiros, quando eu viajei pelo Nordeste, quando eu viajei no meio dos índios, quando eu viajei pela Amazônia, pelo Rio Grande do Sul, por todo o Brasil, eu acho que nós temos que ter uma consciência de nacionalidade muito maior do que nós temos. Então, eu acho que se eu puder contribuir para isso de alguma forma na minha vida, eu vou gastar até o último do meu esforço, dos meus sonhos, para que isso aconteça. O que você está fazendo hoje? Hoje eu estou com uma pequena produtora independente, que aliás o que eu gosto mesmo de fazer é a produção independente. Então estou fazendo vários projetos. Estou com a Marta, fiz uma sociedade com a Márcia Peltier, estamos fazendo um projeto chamado Mercovision, que é o quê? Vai ser publicidade do Mercosul nos países da língua espanhola. Nós estamos fazendo, inclusive, um acordo até com a Rede Globo para isso, que vai ser muito interessante. Eu estou fazendo um projeto com o Eloy Santos, que é um grande diretor, um grande redator, para fazer uma série sobre o Marechal Rondon. Nós estamos colocando agora na Lei Rouanet isso, porque eu tenho até já patrocinadores interessados, mas eu preciso apenas colocar na Lei Rouanet, que seriam 4 programas de 1 hora sobre o Marechal Rondon, porque o brasileiro não conhece o Marechal Rondon, que é o grande herói brasileiro. Se você for em Nova York, você vai lá, tem no Instituto de Arte Natural dos Estados Unidos, tem lá a sala Marechal Rondon, porque o significado dele, ele é muito mais conhecido lá fora, às vezes, do que aqui dentro. E nós vamos fazer esse documentário. Estou preparando, junto com o Ronaldo Rosas, um projeto chamado Primeiro Time, para fazer na TV Educativa, um projeto que nós queremos fazer na faixa noturna, levando assim grandes jornalistas e grandes personalidades, fazendo não um talk show, mas fazendo um programa realmente de grande discussão sobre a vida, sobre o momento que a gente está vivendo. Fernando Barbosa Lima, por Fernando Barbosa Lima, quem é você? Eu acho que quem estiver vendo a gente pode dizer melhor do que eu, porque é muito mais fácil uma outra pessoa falar de você do que você de você mesmo, né? Quero conhecer o mais íntimo. Como é que você se vê? Eu tenho a impressão que eu sou um grande sonhador. Então, me fale um grande sonho que você tem. É exatamente esse sonho em relação ao meu país, né? O meu sonho é o meu país. Quer dizer, a minha necessidade de ser feliz é ver o meu país feliz. Há uma frase que norteia você? Uma frase que dá a você aquele conteúdo, a síntese do conteúdo? Quando nós estávamos falando do Brasil, meu pai costuma dizer, mas o Brasil é o meu patrão. Eu acho que eu concordo com meu pai, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ver o país da gente como o nosso patrão. Mais ninguém, só o Brasil.